Bem-vindos ao episódio de hoje do Inteligência Intuitiva. O tema é: o cérebro precisa de prever o futuro. É um grande tema, sem dúvida. Pois é, nós estávamos aqui a beber café agora mesmo e a pensar exatamente nisso, não é? Exato, foi mesmo aquela conversa de café antes de começarmos a gravar. Porque, quer dizer, imaginemos que o nosso cérebro, numa tentativa um pato desesperada de nos proteger, está ativamente a sabotar a nossa capacidade de viver um futuro tranquilo. Sim, e faz isso porque ficou completamente obcecado em olhar pelo espelho retrovisor, digamos assim. É isso mesmo. E é um paradoxo incrível, porque a nossa mente tem esta capacidade de nos colocar fisicamente presentes numa sala, sei lá, a conversar com alguém ou a fazer um trabalho importante, mas ao mesmo tempo mantém-nos reféns de uma conversa que aconteceu há 3 anos. Ah, sim. Ou de um erro que cometemos na semana passada, não é? E fazemos isto em piloto automático. Quase como se fosse a única forma possível de existir, vivermos presos lá atrás. Nem mais. Eu costumo dizer que é como estarmos a pagar renda para viver no presente, mas passarmos os dias todos fechados no sótão a olhar para caixas antigas, percebes? Boa analogia. É exatamente isso. Portanto, o conceito que vamos explorar nesta nossa análise de hoje é precisamente este. Quando o foco está permanentemente virado para a memória, torna-se literalmente impossível ver o que está 1 milímetro à nossa frente. Completamente impossível. E a nossa missão é tentar perceber de que forma este apego ao passado nos cega para o presente e nos aterroriza em relação ao futuro. Mas a minha primeira questão para iniciarmos esta missão é mesmo porquê? Quer dizer, nós não somos biologicamente programados para nos autodestruirmos ou, sei lá, para nos deprimirmos de propósito. Qual é o mecanismo que nos faz cair nesta armadilha tantas vezes? Hum. Para percebermos isso, temos de ir à base de como a nossa mente opera. O cérebro é, na sua essência, uma máquina de previsão altamente eficiente. Certo. Foi desenhado para nos manter vivos com o menor gasto de energia possível. Para não termos de processar cada nova situação como se fosse a primeira vez que a enfrentamos, o cérebro cria atalhos. Ele vai buscar os fecheiros todos? Pega no arquivo das memórias passadas, categoriza as experiências e usa isso para prever o que vai acontecer a seguir. Portanto, o passado é o algoritmo de sobrevivência original. Ok, mas vamos lá desconstruir isto fazendo aqui um bocadinho de advogada do diabo. Usar o passado como base de dados não é apenas útil, é vital. Claro que sim. Quer dizer, se eu queimei a mão no fogão quando tinha 5 anos, o meu cérebro faz um trabalho espetacular ao disparar um alarme sempre que eu me aproximo de uma boca de fogão acesa. Nós precisamos da memória do fogo para não nos queimarmos todos os dias. Portanto, a memória está a cumprir a sua função. O que é fascinante aqui é o paradoxo de tudo isto, Uhum. porque, à primeira vista, vai contra tudo aquilo que nos ensinaram sobre a aprendizagem, não é? A memória é, na sua essência biológica, um mecanismo de sobrevivência puro. Claro, se não houvesse memória, não havia história. Exato. Do ponto de vista evolutivo, se a malta não tivesse um arquivo para guardar a informação, não durava um dia na savana. Precisamos nos lembrar que aquela baga vermelha, pronto, é venenosa. Ou que o barulho nos arbustos provavelmente não é só o vento. Pois é um predador a chegar. Nem mais. Portanto, o arquivo do passado tem uma utilidade inegável. Mas, e aqui entra o cerne da questão, é que viver exclusivamente dessa informação pode ser tão letal como não a ter de todo. Epá, espera aí. Isso soa fantástico do ponto de vista filosófico. Mas, na prática, parece um bocado perigoso. Onde é que traçamos a linha entre aprender organicamente com os erros e ficar refém deles? É a pergunta de 1 milhão de euros. Pois, porque tentar antecipar o amanhã com os lentes de ontem é essencialmente estar a viver fora do tempo. Essa é a distinção fundamental. A linha traça-se naquilo que a neurociência chama de hum, codificação preditiva. Ok? É aqui que a coisa se torna verdadeiramente mecânica e foge da mera filosofia. Repara, o cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do nosso corpo. Uau, 20% é imenso. É um custo metabólico brutal. Então, para poupar energia, o cérebro não processa a realidade ao segundo de forma exaustiva. Ele não olha para o presente com olhos virgens. Fica a adivinhar. Exatamente. O que ele faz é tipo uma alucinação controlada. Projeta uma expectativa da realidade baseada nas memórias passadas. Só quando há uma falha nessa previsão,
Um erro de predição é que o cérebro gasta energia para atualizar a informação. Portanto, nós não estamos a viver o agora de forma passiva, a absorver como uma esponja. Não, de todo. O cérebro está ativamente a tentar adivinhar o próximo milissegundo com base num ficheiro de há 10 anos. É isso mesmo. E é por isso que se diz que passamos a vida fora do tempo. Se a mente está constantemente a antecipar o que aí vem, baseada em dados antigos, nós estamos, cognitivamente, a habitar no passado. A tentar forçar o passado a encaixar no futuro. Exato. O único tempo real que existe, o presente incerto, é completamente ignorado até que algo corra muito mal. É fascinante pensar nisso dessa forma mecânica. Transforma o cérebro numa máquina de previsão estatística, viciada em dados desatualizados. É uma boa imagem. No fundo, andamos só a projetar velhas memórias no ecrã em branco. Nem mais. Aqui temos de ir novamente à psicologia evolutiva e ao viés de negatividade. O cérebro não valoriza as memórias boas e as más de forma igual, percebes? O mal pesa sempre mais. Sempre. Se os nossos antepassados ignorassem uma oportunidade de comer, ficavam com fome, mas sobreviviam. Se ignorassem um sinal de perigo, morriam. Logo, o cérebro está programado para hipervalorizar o trauma e a dor. Uhum. Quando o nosso passado foi marcado por eventos dolorosos, esse passado não fica apenas ali armazenado numa gaveta. Ele transforma-se num GPS rígido, super autoritário. É um sistema de navegação que entra em paranoia total. Precisamente. A lógica subjacente é de proteção. Isto doeu muito no passado, portanto vou garantir que não dás um único passo numa direção semelhante. Mas isso paralisa-nos. Esse é o problema. O futuro incerto exige dar passos no escuro. Só sabemos o passo seguinte depois de o dar. E quando o GPS está formatado pela dor? O resultado não é precaução sensata. É falta de coragem, medo crónico, é paralisia. O medo bate de tal forma que o carro simplesmente para. Porque o desfazamento entre o que vês no espelho e a estrada à tua frente causa vertigens. Exato. A paralisia impede-nos de dar um único passo. E a tragédia dessa paralisia é que é alimentada por uma falsa premissa. Travamos porque acreditamos que o ambiente é estático. Se eu não olhar para trás, caio no mesmo buraco de ontem. Mas o buraco já lá não está. Exato. O que parecia uma verdade absoluta ontem, hoje já mudou de forma. Mas a mente tenta convencer-nos do contrário. Tenta categorizar eventos repetitivos para poupar a tal energia. Acordar, ir para o escritório, ter a mesma discussão, parece um loop. Mesmo que vivamos o mesmo acontecimento 10 vezes, ele nunca é totalmente igual. Sim, o nosso cérebro reescreve as conexões físicas todos os dias. As tuas sinapses hoje são diferentes das da semana passada. Essa ponte entre a filosofia e a ciência é fantástica. Se as redes neurais mudam e o ambiente muda, o retrovisor é a estratégia mais ilógica de sempre. Como podes navegar o amanhã com o mapa de ontem, se o terreno e tu próprio já mudaram? Não podes. Não podes. Tentar encontrar conforto na fixidez quando somos seres desenhados para a fluidez é a raiz da ansiedade atual. Se ligarmos isto ao panorama geral do que temos vindo a debater, a grande conclusão deste mergulho é sobre o que é realmente a segurança. Adivinhar o amanhã com as lentes de ontem só gera medo e paralisia. E então onde está a solução? A verdadeira coragem está em abraçar o erro, aceitar a fluidez irrevogável e confiar no próximo passo. É não ter todas as respostas e, mesmo assim, avançar. É desligar o excesso de processamento e focar no óbvio. Isto deixa-me com um pensamento provocador, para quem nos ouve explorar. Se a vida está sempre a mudar e se não podemos confiar na memória para prever o próximo obstáculo, talvez a solução não seja tentar construir um barco melhor baseado no passado. O que seria, então? O instinto básico de sobrevivência depende inteiramente disso. Mas o que é fascinante aqui, e é onde a engrenagem encrava, é quando pegamos nesse mecanismo rudimentar, que serve para o fogão quente ou para fugir de um perigo físico, e o tentamos aplicar a cenários emocionais ou profissionais que são muito mais complexos. Pois aí a coisa muda de figura. Muda, porque o perigo surge quando deixamos de usar o passado apenas como um arquivo de lições aprendidas e passamos a usá-lo como uma espécie de bola de cristal infalível para o futuro. Uma bola de cristal, gosto muito dessa imagem. Porque lá está, é a diferença entre dizer eu aprendi com um erro financeiro no passado e dizer eu vou falir em todos os negócios que abrir porque aquele primeiro correu mal. Nem mais. É isso mesmo. Nós tentamos adivinhar os capítulos seguintes de um livro, baseando-nos obsessivamente no facto de a personagem ter tropeçado no capítulo 3.
Exatamente. E ao fazermos isso, assumimos que as circunstâncias são completamente estáticas. Quando usamos ativamente o passado como predição cega, o que estamos a dizer ao nosso cérebro é que o futuro não é um espaço de possibilidades, mas sim uma repetição inevitável do que já sofremos. E viver amarrado a essa falsa bola de cristal retira-nos completamente a nossa capacidade de adaptação. E nega a realidade do tempo também, não é? Sim, nega uma verdade absoluta da vida, a total imprevisibilidade do futuro. Ao tentarmos prever tudo com base no passado, estamos literalmente a viver fora do tempo. Não estamos no presente. E vamos ser brutalmente honestos em relação a essa bola de cristal, porque ela tem uma taxa de acerto péssima, e eu deixo este desafio para reflexão de quem nos ouve. Pensemos bem nisto. Quantas pessoas no mundo podem, com total honestidade, afirmar que já acertaram mais vezes nas suas previsões sobre a própria vida do que erraram? Muito poucas, acho eu. Ou alguém conseguiu alguma vez seguir à risca aquele plano imaculado que delineou aos 20 anos? Aquela lista clássica de aos 25 tenho um emprego de sonho, aos 30 compro a casa, aos 32 caso. Ninguém? Ninguém, de facto. A resposta prática é que quase ninguém o consegue fazer. O universo não tem qualquer obrigação de respeitar a nossa folha de cálculo, não é? Pois não. E isso levanta uma reflexão muito profunda sobre a forma como habitamos o tempo. Quando a nossa energia mental está toda focada em vasculhar fecheiros antigos para tentar antecipar e controlar cada movimento futuro, nós deixamos literalmente de existir no tempo real. Negamos a realidade do agora para tentar domar algo indomável. Mas nós detestamos essa imprevisibilidade. O cérebro humano lida muito, muito mal com o desconhecido. Queremos desesperadamente ter o guião do filme antes de nos sentarmos no cinema. Mas se a tentativa de prever o futuro através de um passado que já acabou é uma ilusão que falha constantemente, nós temos de olhar para os danos colaterais disto. E os danos são grandes. São. E é aqui que a conversa ganha um peso maior, acho eu. Porque uma coisa é tentar prever o futuro com base numa infância maravilhosa e cheia de sucessos. Mas outra coisa, muito mais devastadora, é quando a base de dados do nosso passado está cheia de dores, trauma ou fracasso. E aí entramos na mecânica da paralisia. O medo de confiar no futuro incerto torna-se avassalador quando a lente através da qual o olhamos foi moldada por experiências duras. Se o nosso passado foi marcado por rejeição ou por quedas enormes, usar esse passado para tentar decifrar o que aí vem transforma-se numa prisão psicológica com paredes muito grossas. Claro. O cérebro, para nos poupar uma dor semelhante, começa a emitir sinais de alerta constantes. Mesmo quando não há perigo nenhum no horizonte. Exatamente. Mesmo quando está tudo perfeitamente bem. Olha, há uma analogia fantástica para ilustrar isto que me deixou a pensar imenso na forma como todos nós navegamos pelas nossas vidas. Imaginemos que estamos a conduzir, a tentar navegar por uma cidade completamente nova. Uma cidade cheia de ruas que acabaram de ser inauguradas, com caminhos abertos, viadutos novos, imensas possibilidades para chegar a sítios incríveis. Mas no painel do carro nós ligamos um GPS ditado por um sistema de navegação que está completamente avariado e que não recebe uma atualização de software há anos. Em vez de ajudar, este GPS só nos atrapalha. E o pior é que esse GPS antigo nem sequer tem o mapa desta cidade nova. Ele só carrega o mapa das ruas antigas por onde já andámos e registra precisamente aquelas ruas onde tivemos os nossos piores acidentes. Exatamente. E o que é que acontece nesse cenário? Nós estamos numa estrada completamente nova, alcatroada, linda, com o caminho livre à nossa frente, mas o GPS começa a gritar: atenção, vai bater contra um muro a 100 metros. Ou cuidado, a estrada acaba aqui no precipício. O perigo não existe na realidade física, mas o sistema de navegação da nossa memória garante-nos a pés juntos que sim. É a representação perfeita do medo crónico do futuro incerto. E podemos aplicar isto a situações do cotidiano? Imagina alguém que sai de um relacionamento incrivelmente tóxico e, anos mais tarde, conhece uma pessoa nova que é empática, equilibrada e disponível. Ou seja, a estrada nova é segura. A estrada nova é perfeitamente segura, mas se essa pessoa continuar a conduzir com aquele GPS do passado ligado, qualquer pequeno solavanco ou qualquer mensagem respondida 10 minutos mais tarde fará o GPS gritar: atenção, vai ser traído outra vez. O cérebro reage como se o acidente já estivesse a acontecer naquele momento. É impressionante. E a consequência prática de ouvir esse GPS é a pior possível, porque nós entramos em pânico.
Não aceleramos, não mudamos de direção. O que fazemos é encostamos o carro na beira, desligamos o motor e ficamos ali fechados a ver os outros carros passarem. É a paralisia absoluta por medo de avançar. E essa paralisia tem um custo de oportunidade brutal. Uhum. Quem fica refém desse GPS ditado pela dor perde uma coisa fundamental para a experiência humana, que é a força anímica e a coragem. A mente fica tão exausta a combater fantasmas de acidentes que ainda não aconteceram. E que provavelmente nunca vão acontecer sequer. Sim, na maioria das vezes não acontecem. E a mente cansa-se tanto que simplesmente deixa de haver energia para dar um único passo em frente. O medo drena completamente a capacidade de arriscar. O que nos leva a um dos insights mais difíceis de interiorizar. Nós só sabemos realmente qual é o passo seguinte e se o chão é firme à medida que vamos dando esse passo. Nós não conseguimos ver o mapa da vida todo iluminado num ecrã antes de arrancarmos. A vida não funciona como o Google Maps. Ah, pois não. Era bom, mas não. E ganhar a coragem para dar esse passo na escuridão do presente não significa ter a certeza arrogante de que tudo vai correr bem. Significa só desligar o ecrã aterrorizante do passado. A única forma de não ficar paralisado é confiar no caminho. Mas Diz lá. o que eu imagino que muita gente possa estar a ouvir isto e a sentir uma certa frustração. A pensar, isso da coragem para dar o passo soa muito bonito na teoria, mas a verdade é que na minha vida as coisas repetem-se mesmo. Pois é, aquele sentimento de que andamos em círculos. Exato. Tipo, eu mudo de emprego e passado um ano estou com o mesmo nível de exaustão. Ou corto relações com um amigo tóxico. E meses depois percebo que atraí outra pessoa com exatamente o mesmo padrão. A história acaba sempre igual. Existe esta sensação quase física de repetição constante, de que a vida se repete da mesma forma. É uma sensação incrivelmente comum e nós não devemos invalidar a dor que isso traz de todo. No entanto, é fundamental desmascararmos essa falsa sensação de repetição absoluta. A mente humana adora padrões, não é? Como falámos há pouco sobre a poupança de energia, a mente pega em duas experiências que têm contornos emocionais parecidos e coloca-as dentro da mesma caixa. E rotula como sendo a mesma coisa. Exato. Rotula como isto é exatamente a mesma coisa. Mas a realidade factual do universo é que ele não opera em loops perfeitamente fechados e idênticos. A repetição exata de um momento é uma impossibilidade física e psicológica. Olha, para visualizar isso de forma clara, eu gostava de trazer aqui a imagem do pêndulo. Pensemos no movimento típico de um pêndulo, aquele vai e vem pendurado num fio longo. Estou a ver a imagem. Para nós, que muitas vezes estamos focados apenas no peso lá no fio que representa a nossa emoção imediata, o movimento parece estático e infinito. Vai para o lado esquerdo da tristeza, balança para o lado direito da ansiedade e parece voltar milimetricamente ao mesmo ponto de tristeza meses depois. É aquela ilusão do lá vou eu cometer o mesmo erro. E essa ilusão acontece porque estamos a olhar apenas para o peso na ponta do fio. Mas a magia revela-se quando olhamos para a imagem completa. Imaginemos esse pêndulo, a balançar, sim, da esquerda para a direita. Mas o eixo desse pêndulo, o ponto onde o fio está preso, lá em cima, não está fixo no teto. Quem está a segurar esse pêndulo está a caminhar para a frente, pelo corredor do tempo. O obstáculo parece familiar, o aperto no peito pode até ser muito semelhante ao que sentimos no ano passado. Mas o ponto de origem da nossa existência já se deslocou. Nós já não estamos fisicamente nem mentalmente no mesmo espaço. Exatamente. Se o eixo se moveu para a frente, a tristeza de hoje já não é a tristeza do ano passado. Porquê? Porque a bagagem acumulada é diferente. O desafio pode parecer ter a mesma cor, mas a textura mudou completamente. Sim, e se conseguirmos reconhecer que o cenário evoluiu, percebemos que não estamos aprisionados num ciclo fechado, mas sim numa espécie de espiral ascendente. Cada vez que passamos por aquele padrão, temos a oportunidade de reagir 1 milímetro de forma diferente, precisamente porque não somos a mesma pessoa. O que me leva àquela que é uma das metáforas mais potentes sobre o tempo e a mudança constante. Uma frase que soa à poesia antiga, mas que tem uma aplicação prática brutal na forma como lidamos com os nossos medos diários, não achas? Totalmente. A genialidade desta metáfora está na forma como ela desmonta a nossa obsessão com o passado. Pensemos literalmente num rio. A água flui continuamente. A água fria e turbulenta que chocou contra a pedra ontem já foi desaguar ao mar. Já não está lá. Foi a vida dela. Foi a vida dela, exato. A água que toca na pedra neste preciso milésimo de segundo é inteiramente nova. E quando tentamos antecipar os desastres de amanhã, baseando-nos nos traumas de ontem, estamos a cometer um erro lógico gigantesco. Estamos a agir como se o rio fosse um lago estagnado. No joelho é só a água que muda.
Pois não. A pedra também sofreu alterações. Quer dizer, se eu for a pedra no fundo desse rio, a força daquela água que passou ontem tirou uma aresta afiada. Mudou uma forma. Se nós sobrevivemos a um desafio gigante há 5 anos, as pessoas que somos hoje têm cicatrizes diferentes, têm uma resistência diferente e, acima de tudo, têm uma perspectiva moldada por terem resistido a essa mesma corrente. É precisamente esse lado mais negligenciado desta equação. Nós focamos-nos tanto no medo de que a água, ou seja, os problemas externos, as crises, as pessoas más, voltem a afogar-nos, que nos esquecemos que a pedra, que é a nossa capacidade de resiliência interna, já não é igual, já mudou. Pois, E, portanto, ter medo não faz sentido. Ter medo de um futuro incerto, com base numa memória passada, é irracional, porque as pedras e água de amanhã já não são as mesmas de ontem. As circunstâncias de amanhã são inéditas e a armadura que levamos para lidar com elas também foi forjada de novo. Tudo flui. Tudo está num estado de renovação perpétua. bem, então, o que é que isto tudo significa? Vamos tentar agrupar isto, porque temos aqui um retrato muito complexo da natureza humana. Passamos grande parte do nosso tempo presos nestas salas de arquivo mental, assustados com caminhos novos, porque insistimos em conduzir guiados por um GPS que só conhece ruas onde tivemos acidentes. É um bocado trágico visto assim. É, não é? E no meio deste pânico todo de estarmos presos num ciclo vicioso, esquecemos de que o eixo da nossa vida já andou para a frente e de que o rio onde estamos mergulhados se renova a cada segundo. Portanto, a grande pergunta final é como é que saímos do estado de paralisia na berma da estrada? Eu acho que o que fazemos com isto é uma mudança de paradigma essencial. É, no fundo, o culminar desta nossa análise e talvez seja a semente mais provocatória que podemos deixar para quem nos ouve pensar durante a semana. Estou curiosa, diz lá. Se a premissa de que a água do rio nunca passa 2 vezes pela mesma pedra for assumida como uma lei da nossa existência, isso significa que a versão de nós próprios que vai enfrentar os desafios de amanhã nunca é a mesma versão que sofreu e chorou no passado. Nós somos atualizados quase sem darmos por isso, não é? Completamente. Nós transportamos o conhecimento da dor sem precisarmos de viver constantemente a antecipação dela. Talvez o futuro não seja um lugar a temer. Talvez não seja um beco escuro cheio de monstros do passado. É o quê então? Talvez seja apenas a primeira página de um livro onde ainda não escrevemos absolutamente nada. Uau! E essa página em branco é, ao mesmo tempo, aterradora e incrivelmente libertadora. Exato. Depois de desmontarmos estas peças todas, parece-me claro que paremos de distorcer o nosso pescoço ao olhar para trás. A felicidade não consegue sobreviver se estiver a olhar por cima do ombro, a vasculhar memórias para tentar adivinhar quando é que o próximo desastre vai acontecer. Nem mais. A felicidade não se encontra na previsão perfeita, nem no tal plano de vida imaculado que falámos há pouco. Ela olha de frente. A felicidade, no seu estado mais puro, olha exatamente para o passo que estamos a dar neste preciso momento. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.